Queridos, a palavra que eu vou pregar hoje era suposto ter pregado a semana passada, mas semana passada eu dei uma mudadinha, então nós vamos falar dela hoje. E o título que eu quero dar para essa palavra, As Duas Faces da Libertação. Nós vamos falar hoje sobre as duas faces da libertação. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Por que eu falei para vocês que essa palavra era suposto ter pregado domingo passado? Porque nós temos um tema anual, um tema mensal, e as palavras já são todas programadas, a não ser que Deus mude alguma coisa na última hora. Amém, queridos? Por que eu aviso também? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, pastora, a senhora pregou para mim. Né? Foi para mim. Não foi, não. É para a igreja. Amém, queridos? Mas é muito bom quando a palavra serve para a gente. Isso é muito bom. Eu costumo dizer que existe dois tipos de crente. O crente inchada e o crente pá. O inchado, ele puxa para ele. Isso aqui é para mim. O pá, isso aqui é para meu filho, para minha esposa, para meu amigo, para o meu irmão. Então é pá, vai só jogando. A pá joga, né? Pá pega e tuf, joga. Então você é crente inchado ou crente pá? Quem é crente inchado aqui? Não diga a palavra, é para mim. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Todo mundo abriu? Se alguém quiser jogar na tela aí. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Vamos repetir? Para a liberdade, vamos ler lá que lemos todos igual. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Amém, queridos? Nós vivemos numa sociedade onde se preza muito a liberdade. Não é verdade? Todo movimento, há enormes movimentos em torno da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade. Hoje, infelizmente, essa liberdade tem entrado nas igrejas. O que eu mais escuto como pastor é dizer assim, alguém faz uma escolha errada, e eu digo para a pessoa, olha, essa escolha não é de Deus. E a pessoa diz assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher o que eu quiser. E é verdade. É verdade. Deus nos deu livre-arbítrio, né? Então, no nome do livre-arbítrio, nós hoje valorizamos muito a liberdade. Né? Eu quero ter liberdade para isso, liberdade para aquilo. E hoje tem, acabei de falar, liberdade de pensar, né? Liberdade de agir, liberdade sexual. Hoje nós temos liberdade. Um casal começa a namorar, casal crente, nós estamos falando aqui de um padrão de cristãos, de um padrão crente. E aí o líder diz assim, olha, andem em santidade. Tenham um namoro santo. Porém, o jovem tem liberdade, não é, Isaac? Ele tem liberdade de escolher um namoro que não é santo. Porém, o que começa errado tem tendência a acabar errado. Amém, queridos? Porque geralmente nós pensamos assim, ok, vou ter um namoro santo, vou fazer o que eu estou com vontade, que a minha carne está com vontade agora. Depois, a gente muda. E isso não existe. Isso não existe. Então, queridos, essa liberdade de amar, essa liberdade do vale tudo. Então, a vida hoje é liberdade, liberdade, liberdade e liberdade. Só que
Nós associamos libertação com liberdade e achamos que é a mesma coisa. Diga para a pessoa que está do seu lado, libertação não é a mesma coisa que liberdade. Vou te dar um exemplo. Um criminoso, ele vai praticando o seu crime, e um dia ele é pego e ele é preso. Qualquer tipo de crime. Ele é preso, ele é julgado pela lei dos homens e ele vai para trás das grades. Ok? Quando dá o tempo em que ele cumpriu a sua pena, ele entra em liberdade. Ele é liberto. Ele é liberto das grades. Porém, você acha que ele foi liberto do desejo de fazer o mesmo tipo de coisa que ele faria antes? Não. Só que agora, ele liberto da prisão, ele já pagou um preço, ele já sabe o quanto custa ficar preso. Agora, ele tem a liberdade de escolher ser liberto. Ele tem a liberdade, agora, de dizer assim, eu não vou mais cair nesse erro, mas esses maus pensamentos, esses maus desejos, tudo isso que me envolve. É por isso que psicólogos têm tanto trabalho. Porque, geralmente, a pessoa vai buscar ajuda num psicólogo. Não é verdade? Para não praticar mais aquilo que praticava antes. Mas eu quero dizer algo para você, que é igreja, que é corpo de Deus. Há um psicólogo que está acima de qualquer psicologia, queridos. Há um médico dos médicos que pode libertar, que pode curar por completo. Nele nós podemos ter libertação. Amém? É tão interessante, porque libertação está... Eu associo a libertação à maturidade e santidade. Pense bem. Eu tenho 4 filhos. Ok? Todos eles, quando começaram a se rebelar, dizer assim, eu sei disso, eu sei... Chega uma idade, quem tem filho adolescente, quem tem filho jovem aqui? Chega uma idade que pai, mãe e filho não falam mais a mesma língua. Não falam mais, porque tudo que o pai e a mãe querem ensinar, eles acham que eles sabem e que não precisa de ensino. Não precisa. Eles começam a achar que são maduros. Tem um pai aí gritando, fala a Deus. Eles começam a achar que são maduros. E aí eles começam a dar um trabalho para o pai e para a mãe. Que o pai e a mãe crente bate o joelho no chão e pede graça, e pede sabedoria, e pede ajuda para Deus. Né? E clama a Deus para ter misericórdia do filho, mas o filho acha que ele é maduro. Eu não sou mais criança. É assim que os nossos filhos pensam quando entram na adolescência. Por isso que tanta gente chama a adolescência de aborrecência. Né? Porque é um aborrecimento só. É a hora em que eles acham que não precisam mais de pai e mãe. Não precisam mais de conselho. Não precisam mais obedecer regras, padrões, disciplinas. E nós, crentes, fazemos assim. Eu, quando vejo um crente dar trabalho e na mesma coisa, eu começo a orar para Deus trazer maturidade. O adolescente, quando ele faz um tanto de besteira, um tanto de coisa errada, está pai e mãe orando para que ele amadureça,
e para que ele se santifique. Para que a santificação, eu costumo dizer que a santificação vai nos separando do pecado. Quando nós temos maturidade, nós entendemos quem é que habita em nós e aonde é que nós habitamos, automaticamente a nossa vida começa a ser uma vida de separação. Então, automaticamente eu vou sendo o quê? Liberto. Porque eu vou me separando das coisas que o mundo acha que é normal. Eu vou me separando das amizades, das companhias, das conversações, que é normal para qualquer pessoa. Agora diga, para mim não é. Porque eu sou crente. Nossa, pouca gente falou que é crente. Gente. Então, eu posso afirmar para você, por mim mesma, que para mim não é. Para mim não é normal falar palavrão. Para mim não é normal me assentar na roda dos escarnecedores com conversas torpes. Para mim não é normal eu fazer o que o mundo faz aí fora. Deixa eu te falar algo a respeito de normalidade. Visita a rede social, gente. É um desabafo de crente na rede social que dá desespero de ver. Né? E nós somos tentados, queridos. Nós temos tanta necessidade de expor nosso coração, que muitas vezes nós somos tentados a escrever lá e falar para todo mundo o que a gente está pensando. O que a gente está sentindo. Eu conheço gente que diz assim, eu não gosto de ir à igreja, porque na igreja... Vou parar de imitar. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava sexta-feira com um casal de pastores, conversando, um casal de amigos, lá em casa. E eu fui contar algo para eles, que alguém falou. Gente, na hora a pessoa falou, I got it. Eu já sei quem é. Pensa que eu fiquei vermelha da cor de um... Então as pessoas dizem assim, vou falar sem imitar ninguém. As pessoas... Olha, na igreja, todo mundo quer dar conta da vida da gente, porque não sei o quê, e fala, né? Mas eu tenho uma vida muito privada, eu não gosto de dar satisfação da minha vida para ninguém. No entanto, quando você entra na rede social, você vê que a vida da pessoa é uma privada. É uma privada, porque o que ela tem dentro dela não dá para pôr para fora na igreja. Né? E sou crente. Quando você olha os posts assim, você fala, uau, que sabedoria, né? Alguns posts. Põe uma foto assim, Jesus salva. Põe outra foto assim, porque assim diz o Senhor. Entendeu? Então a gente vê isso assim na rede social, aos montes. Sabe por quê? Nós crentes, queridos, precisamos entender que a nossa cadeia foi aberta. Amém? Um veio, nasceu, morreu para cumprir a nossa pena no nosso lugar. Jesus Cristo pagou o preço, cumpriu a pena no nosso lugar, para nós sermos o quê? Livres. Só que esse ser livre não nos dá a liberdade de fazer aquilo que nós queremos fazer. Eu gosto de uma canção que ele canta assim, estou preso a ti. Como que é o nome dele, Isaac? Hã? Não. Estou tão preso a ti. É linda a canção. É linda. Depois vocês aproveitem e colocam ela aí, depois da palavra. Eu mandei para você, Isaac.
Mandei já long time ago. Só procurar aí, preso a ti, que vai aparecer. Esse é o nome do louvor. Nós tivemos a nossa cadeia aberta, amém, queridos? Oi? Jonas Serra? É isso aí, gente. Preso, nós fomos libertos da maldição da lei, nós fomos libertos do tremedal de lamas, nós saímos do reino, nós somos tirados do império das trevas, agora nós somos transportados para o reino da maravilhosa luz de Deus. Amém? Portanto, o nosso caminhar, o caminhar do crente, tem que ser alcançando libertação dia após dia. Você concorda comigo? Então, queridos, o ser livre não nos dá a liberdade de fazer o que nós queremos. Em todo tempo, Paulo diz que ele era escravo de quem? Escravo de Cristo. Escravo de Cristo. Você sabe por que hoje tem tanto conflito no meio dos crentes? Porque os crentes precisam assumir a posição, o posicionamento de crente, de cristão. Eu já fui transportado do reino do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. E todo reino tem a sua cultura. Amém, queridos? Na vida cristã, nós não podemos fazer como nós fazemos na vida natural. Nós mudamos de país, saímos do Brasil, e agora nós moramos aqui nos Estados Unidos. Só que nós não queremos aderir, muitas vezes, à cultura do país que nós estamos. Não é verdade? Por isso nós falamos mal do governo. Não posso nem falar falamos, que graças a Deus isso eu não faço. Eu fui chamada para abençoar a liderança, para abençoar o governo. Ficamos inconformados com tanta coisa. Tem uma coisa aqui nesse país que eu fico inconformada. É quando um filho completa 18 anos e ele tem que sair de casa. A nossa cultura é diferente. Estou dando um exemplo de como nós ficamos inconformados com algumas coisas na cultura do lugar em que nós vivemos. E quando nós, como crentes, muitas vezes ficamos inconformados com isso aqui que a palavra de Deus diz, com aquilo que Deus ensina, ficamos inconformados com a cultura do reino de Deus, isso eu não aceito. Eu passei por um conflito desse quando eu me converti. Eu vim de uma família eu vim com tantos traumas, eu não conseguia entender o posicionamento do meu pai, porque meu pai era tão mandão, meu pai era isso, e eu falava assim, quando eu casar, homem nenhum manda em mim. Esse era o meu pensamento. Eu era ímpia lá no passado, uns 3 anos atrás. Bem novinha. Eu não aceitava a submissão de forma nenhuma, gente. Eu falava, isso não pode ser de Deus, isso não pode estar errado, a Bíblia foi escrita por homens, e o homem escreveu isso errado. Eu não aceitava. Quando eu me converti, quando eu virei crente, né? Porque nem sempre todo crente é convertido. Eu não aceitava, ou seja, era algo que eu não aceitava na cultura do reino. Era um princípio que não entrava na minha cabeça. Assim como hoje, tem muitos crentes que o princípio do dízimo não entra na cabeça dele. O princípio do honrar pai e mãe não entra na cabeça dele. E a Bíblia é clara quando diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos anos de vida na terra. Então a pessoa vive quebrando a cabeça, tudo dá errado na vida dela, ela ganha aqui, ela perde ali, ela cai, levanta aqui, ela cai ali, e não entende por quê. Porque ela está quebrando um princípio do reino.
Ela é crente, ela já saiu do império das trevas, ela já foi transportada para o reino da maravilhosa luz de Deus, porém, ela não aceita essa cultura do reino. Dá exemplo para vocês. A palavra de Deus, ela é tão clara, Em tudo, todas as promessas de Deus têm um se. Se atentamente ouvires a minha voz e fizeres o que eu vos digo, comerão o melhor dessa terra. Então, às vezes eu fico pensando assim, por que os crentes não comem o melhor da terra? Às vezes você vê o ímpio. Sabe por quê, queridos? Porque nós não aderimos à cultura do reino. Nós ainda fomos libertos da maldição da lei, fomos libertos do reino das trevas, porém, nós não caminhamos para a libertação, nós não entendemos como aquele preso, que eu estou dizendo para vocês, falei para vocês agora, que cumpriu a pena, que foi liberto. Se ele simplesmente cruzar os braços dele e não for atrás de ajuda, daqui a pouco ele vai estar fazendo a mesma coisa que ele fez no passado. Hoje, nós podemos ver porque há tanta, mas há tanta reincidência de pecado no meio dos crentes, no meio dos evangélicos. É porque nós não queremos andar na cultura do reino, o qual o Senhor nos colocou. Diga para o seu irmão, há uma cultura. E você deve andar dentro dela. Nós temos dificuldade. Eu trouxe para vocês a nossa realidade, que saiu do Brasil e está aqui. E a cultura daqui é completamente diferente. Entende? Mas assim como nós não abrimos mão do arroz e feijão, e carne moída e ovo. Não é? Tomatinho bem temperado. Falando tomatinho, imitando André, mas ela nem está aqui. Está lá em cima dando aula. Assim como nós não abrimos no natural mão daquele arrozinho bem quentinho, né? Aquele cheirinho gostoso no nariz da gente. Ao invés de comer um McDonald's, quando come comida como um mashed potato com frango, né? Nós também temos essa dificuldade no reino espiritual. Nós precisamos entender que não é porque nós somos livres que nós somos libertos. Uma vez eu fui chamada para fazer um trabalho de libertação numa igreja, uma determinada igreja aqui em Lowell. E foi antes de abrir a igreja aqui, esse pastor de uma igreja bem tradicional, ele queria ter um culto de libertação. Mas ele queria um culto de libertação para trazer o povo de fora, não era para o povo da igreja. No Brasil, eu dirigia um culto de libertação aonde os crentes não iam. Porque a maioria dos crentes entendem que não precisa de libertação. Se nós não precisássemos, Paulo não deixaria escrito que o nosso despojar, o despojar da nossa carne tem que ser diário. O despojar da nossa vontade, o despojar do nosso querer. O Senhor, a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, se eu não me engano, que a boa obra que Ele começou em nós, Ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Então eu caminho com Deus, eu alcanço um nível em Deus. Eu tinha dificuldade de deixar de fumar, eu tinha dificuldade de deixar de beber, agora eu não tenho mais essa dificuldade. Mas tem outras coisas que eu preciso deixar. E para isso, eu preciso me submeter à vontade de Deus. E entender como é que funcionam as regras na cultura que eu estou vivendo agora. Você concorda comigo?
Porque quando nós temos dificuldade de entender e de obedecer, eu quero dizer algo para você, que está sentadinho aí. E às vezes você pensa assim, eu não tenho nada a ver com essa palavra. Eu sou tão crente. Quero dizer para você que nós temos tudo a ver com essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. É por isso que está escrito, vigiai e orai sem cessar, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Nós saímos da cultura do império das trevas. Mas eu quero dizer para você que aquele que lidera o império das trevas não desistiu de mim e não desistiu de você. E os pontos que estão abertos na nossa vida, sabe, quando você, não sei se você já operou, e o médico costura, né? É literalmente costurado, dá pontos. E quando abre um daqueles pontos, infecciona. E por aquela infecção ali, pode se tornar muito sério, se não for cuidado. Então o diabo sabe quais são os pontos que estão abertos na nossa vida. Por isso, com dificuldade ou sem dificuldade, nós precisamos aderir àquilo que Jesus, aquele que nos libertou, aquele que nos tirou do império das trevas, ele escreveu, ele deixou escrito como é que nós vamos viver agora no reino da sua maravilhosa luz. Está todo mundo tão em silêncio? Vocês estão entendendo? Como é que nós vamos viver agora experimentando a liberdade, a libertação? Como? Conhecendo a verdade, buscando o conhecimento da verdade, e não só o conhecimento, mas aplicando essa verdade nas nossas vidas. Muitos de nós conhecemos bastante, mas temos dificuldade de aplicar na nossa vida. É como quando nós entramos num lugar, exemplo, você vai alugar um apartamento e o condomínio tem regras. Você chega lá na parede, você lê todas aquelas regras. Você assina o contrato dizendo que você concorda com aquelas regras. Mas depois que você está morando lá dentro, você faz exatamente como você quer. É ou não é, queridos? Nós somos assim. Eu morei num condomínio, que é o condomínio que a pastora Marcelane mora, que não pode ter nada na varanda. E quando nós entramos ali, nós assinamos no contrato, e tem uma regra no condomínio que não pode ter nada na varanda. Mas quando você chega lá no condomínio, tem churrasqueira, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tanta coisa. Tem tanta coisa na varanda. Sabe por quê? Porque nós temos a dificuldade de obedecer regras. Mas eu quero dizer algo para você. As regras do reino que não são cumpridas, há consequências terríveis. Por isso, nós precisamos de libertação, dia após dia. Dia após dia. Precisamos ser libertos dos sentimentos que nós temos dentro de nós. Muitas vezes, por causa de sentimentos, sabe, nós deixamos de falar com pessoas. Nós não queremos papo, nós não queremos conversa. E aquilo vai nos corroendo, nos corroendo, nos corroendo. E a pessoa lá está vivendo de boa, feliz da vida. Mas aquele que está guardando aquela raiz de amargura está morrendo. Aquele que está carregando aquele sentimento ruim está morrendo. Nós precisamos ser libertos de hábitos
de costumes, de coisas que nós trazemos, muitas vezes da nossa infância. Eu já contei uma história aqui, existe uma história de uma moça que a amiga chegou na casa dela e ela foi fazer o almoço. Ela pegou a carne, um pedaço de carne, cortou em 3, temperou em vasilhas diferentes, exatamente igual, e aí ela colocou em panelas diferentes para cozinhar. E ficou aquele monte de panela suja, aquele trabalheira doida. A amiga olhou para ela e falou assim: por que você não faz tudo de uma só vez, numa panela só? Vai te poupar tempo e você não vai ficar tão cansada. Ela olhou para a carne e falou assim: sabe que eu não sei? Minha bisavó fazia assim, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, e eu faço assim. Então, muitas vezes, nós temos coisas que nós trazemos do nosso passado, que nós achamos que é certo, que é correto, mas é peso sobre as nossas vidas. É cadeia, é amarra sobre as nossas vidas. E que nós precisamos abrir mão, nós precisamos de libertação. Não é porque eu acho que é certo, que é aceito no reino no qual nós vivemos hoje. Não é porque, para mim, aquilo é normal, que é normal para Deus, que é normal para Jesus. Vocês estão entendendo? Porque nós, os crentes, precisamos ser libertos. Nós não podemos nos acomodar, porque a pena foi cumprida, Jesus cumpriu a minha pena e a sua pena, nos tornou livres, só que hoje essa liberdade, ela tem que me proporcionar, eu tenho que entender que eu sou livre agora para ser liberta. Amém? Ele me tornou livre para que eu alcance libertação. Amém, queridos? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, um líder da igreja, sobre alguns princípios que precisam ser ensinados. E esse líder estava dizendo para mim assim: precisa ser ensinado tal, tal e tal e tal e tal princípio. E realmente, queridos, muitas vezes nós não fazemos porque nós não conhecemos os princípios. E às vezes conhecemos e não queremos fazer. Mas nós, como igreja, precisamos ensinar. Quer a igreja conheça, quer a igreja não conheça. Aí eu sei que às vezes a palavra não é muito assim, né, não dá aquela digestão gostosa que a gente gosta de comer e sentir um conforto, né? Mas às vezes a palavra vem e a gente não quer ouvir porque ela gera desconforto. É como você comer uma feijoada e ficar com o estômago pesado. Mas eu quero mais é que a palavra de Deus venha e nos cause desconforto, nos cause peso, confronto, que traga angústia no nosso coração. Uma vez, pastor Labieno, eu ouvi pastor Labieno dizer assim: eu saio da igreja com as doces perturbações do Espírito de Deus. Eu falei: gente, esse homem está doido. Foi a primeira vez que eu vi. Eu falei: está doido. Mas ele estava correto. Se nós não somos perturbados pelo Espírito de Deus, o nosso caminho muitas vezes vai ser de destruição. Amém, queridos? Então nós precisamos ser perturbados. A palavra de Deus em nós tem que causar indigestão mesmo, incômodo, desconforto, para nós começarmos a orar e dizer: Espírito de Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu amo a palavra de Deus, quando ele diz assim: estando eles angustiados, cedo me buscarão. O pior é que muitas vezes nós estamos angustiados, e a gente busca comer, a gente busca ir divertir, a gente busca assistir um filme, menos Deus. Parou para pensar nisso? Às vezes a gente está com um incômodo, um desconforto, um negócio ruim. Aí a gente fala assim: estou com vontade de comer uma coisa.
Não estou com fome, mas eu estou com vontade de comer uma coisa. Já passou por isso? Eu passo direto. Diz a André, comer uma coisa que não existe. Sabe por quê? Porque a gente... É um trem que não existe. Porque nada que você olha, você tem vontade de comer, porque aquele desconforto, aquela angústia gerada que você acha que é vontade de comer uma coisa, ela está sendo gerada pelo Espírito de Deus. É Deus dizendo assim, em vez de ir para a geladeira, vai para o quarto. É o Espírito de Deus dizendo assim, ao invés de você ir para a academia, dobra teu joelho. Ao invés de dobrar o joelho carregando peso, dobra teu joelho. E vem para mim, porque eu te aliviarei. É mais ou menos assim. Só que como nós somos muito naturais, então nós vemos as coisas tudo pelo lado natural e corremos em busca do natural. Isso é algo nosso. E nós precisamos começar o ano de 2019 entendendo que nós precisamos buscar libertação. Amém, queridos? Libertação, porque nós já somos livres. Nós já somos livres. Em João, no capítulo 8, no verso 32, se eu não me engano, diz assim, que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você tem a garantia da sua liberdade. Mas a liberdade do império das trevas. Amém? Você hoje foi liberto do império das trevas. No reino da maravilhosa luz de Deus, o caminhar é outro. O caminhar é outro. E se a gente caminha só como a gente quer, eu vou falar um negócio para você, o resultado é terrível. É terrível. O pendor da carne, ele dá para a morte. Ele dá para a morte. Não tem outro lugar. Há caminhos que para o homem parece de bem, mas no final é o quê? Caminho de morte. E o Senhor, Ele nos libertou para a vida e não para a morte. Diga aí para o seu irmão, foi para a vida. Foi para a vida. Nós somos livres. Nós somos livres. Eu quero ler um último. Ai, Maurício. Maurício, eu vou te dar um presente de Natal, Maurício. Eu vou ler só um pedaço, mas eu aconselho você que leia Gálatas 6 todinho. Que Gálatas 6, ele fala do poder do pecado e a graça de Deus. No verso 19, ele diz assim, falo como a ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, preste atenção, cada vez o quê? Maior. Assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça e da santificação. Perdi aqui. Porque quando... Espera aí, gente. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Preste bem atenção. O fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Gente, tem palavra mais clara do que essa? Não tem palavra mais clara do que essa. Orem por mim pela minha libertação do perfeccionismo. Eu estou tomando a água, eu tomo, fecho a garrafinha. Toda hora é uma dificuldade para abrir e fechar. Você liberta em nome de Jesus. Eu já me controlo quando eu chego na casa de alguém. Está vendo o que é a força do hábito? Nós precisamos, muitas vezes, ser libertos da força do hábito. Eu já me controlo quando eu chego na casa de alguém e o quadro está torto. Pelo menos alguém que eu não tenho intimidade. Né? Então, porque geralmente eu vou outro dia, eu estava fazendo uma visita, estava até com, acho que a Marília, a Cris. E eu fui visitar uma irmã, e eu fui passando no corredor comprido do prédio, né? E na porta tem os tapetinhos. Quando eu me vejo, as duas já estão lá na frente. A Nicole estava junto, né, Nick? Elas já estavam lá na frente e eu estava abaixada arrumando o tapetinho da porta de apartamento de gente que eu não sei nem quem é. Entendeu? Porque eles estavam tortos. Então, mas eu estou orando para Deus me libertar e já estou deixando. Estou alcançando libertação. Agora, toda vez que vocês me virem tampar a água, vocês falam. Me ajudem. E eu quero finalizar dizendo algo para você. Nós precisamos de ajuda para alcançar libertação em alguns pontos da nossa vida. Alguns pontos que são feridas abertas e que o diabo vem e é ali que ele bate. Quando nós temos uma ferida, nós sabemos que temos aquela ferida. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus exponha a ferida de cada um de nós. Amém, queridos? Quando nós ignoramos, é como você pegar um band-aid e colocar em cima de um ferimento que precisa remédio e que precisa cuidado. Todo mundo vai olhar e não vai sentir nojo da sua ferida, mas ela está ali. Ela está ali. Então, nós precisamos entender que devemos nos entregar à libertação diária. Amém, queridos? Há um processo. Há um processo. A boa obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar. Mas não fique acomodado nisso, dizendo ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar na medida que eu me coloco à disposição dele para fazer isso. À medida que eu reconheço quem eu sou, que eu reconheço as feridas abertas, que eu reconheço os quartinhos fechados que tem dentro de mim, e eu preciso reconhecer isso. Porque quando o diabo vem para nos atacar, ele vem para nos atacar naquele ponto. É como o criminoso, que ele foi solto. Se ele era um serial killer, ele vai continuar matando. Ele pode até ficar bom por um tempinho, bonitinho, vestir uma gravata, um terno. E muitas vezes nós estamos assim dentro das nossas igrejas. Tão limpinho, bonitinho, cantando, com a mão levantada, oh, glória a Deus, aleluia, tão espirituais, mas aqueles lugares fechados lá dentro, que precisam ser abertos por nós, porque a cadeia que nos prendia, Jesus abriu, ele já nos tirou do império das trevas. Agora, aqui dentro, nós temos que reconhecer aonde nós precisamos de libertação e se abrir para ele libertar. Esse processo de se abrir, quem faz é eu e você. Amém? Semana passada, Deus falou tremendamente comigo.
Uma irmã me mandou uma palavra. Eu ouvi aquela palavra, daquela mulher que ela mandou, uma missionária. Eu ouvi a palavra todinha, muito boa. Só que embaixo tinha algo relacionado. Embaixo tinha uma outra palavra dela que eu cliquei para ouvir. A hora que eu cliquei para ouvir, eu comecei a identificar na minha vida pontos que eu preciso ser liberta e curada. Eu preciso. E a hora que eu acabei de ouvir, eu fui ouvindo outra e outra e outra e outra, tudo igual. Assim, tudo falando do mesmo assunto. O que tinha na internet de palavra de Deus, eu ouvi todas. Para vocês terem uma ideia, eu não dormi a noite toda. No outro dia, eu liguei para a irmã. E eu falei para a irmã, olha, eu identifiquei isso e isso na minha vida. E eu preciso de ajuda. Nós precisamos ser honestos conosco e com Deus. Porque Ele vê todas as coisas. Mas Ele espera de nós honestidade, sinceridade, reconhecimento e entrega. Amém, queridos? Senão nós vamos ficar só a casca. Por fora tão bonitinho. Mas quando abre, isso a gente vê muito em abacate, né? Você olha, está aquela casca verdinha, bonita, dá uma vontade de comer. Quando você abre, o abacate está tão feio lá dentro. Não é? Nós não podemos ser abacate feia, abacate podre, que só tem a casquinha bonitinha. Nós precisamos, queridos, ser como uma laranja que quando se abre, nós podemos separar os gomos dessa laranja. E nós precisamos nos abrir dessa forma, para que o Senhor venha e opere em nós libertação. Não só liberdade, mas libertação. Amém? Quero deixar essa palavra com vocês e eu peço para você, leia Romanos capítulo 6. Eu tinha falado Gálatas, me perdoe. Eu falei Romanos? Falei Gálatas, mas é Romanos. É Romanos capítulo 6. Leia o capítulo todo.